Beleza, galera, estamos de volta a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante e o tema é suicídio de policiais, algo que tem afetado muito a atividade policial, um tema infelizmente esquecido, e eu tô hoje no nosso canal com a presença ilustre, pastor Dário Versosa, pastor, ministrante, palestrante, graduando em psicologia, alguém que tem autoridade para falar sobre família, sobre os males da alma, né, pastor? Muito obrigado pela presença do senhor no nosso canal. E antes do pastor se apresentar também e começar a nossa entrevista, eu quero deixar aqui um material como sugestão para você. Nós temos 2 livros e um DVD, né, pastor Dário? 2 livros e um DVD. O primeiro livro é Casamento Feliz Sim, Perfeito Não, um livro muito bom, excelente. Gostaria que você desse uma olhada, preste atenção. Seu casamento, ele pode ser feliz, apesar de não ser perfeito. Isso. Né, pastor? Isso. O outro livro é Quando o Casamento Entra em Crise. E aí, o que fazer? Isso. O que fazer, né? E a gente vai falar de uma crise nessa entrevista, que é a crise da questão emocional, que leva a pessoa ao ato extremo. E talvez o seu casamento, a sua família está em crise. E o que fazer? Então, com esse livro do pastor Dário Versosa, você vai ter aí ferramentas para saber o que fazer. E em último lugar aqui um DVD, Quando Jesus Está em Minha Casa. O que acontece quando Jesus está na minha casa? Pastor Dário, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso canal. Rapaz, satisfação, alegria minha. E é importante, né? Esse material aí, na realidade nós temos 5 livros já escritos e 3 específicos para a família, não é? E DVD nós temos já alguns também DVDs que eu trouxe para essa palestra, 2, né? Dos quais tem um aí que é Quando Jesus Está em Minha Casa, onde a gente fala, está ministrando isso em uma igreja e está falando acerca de indicativos daquilo que é de fato Jesus está em nossa casa, qual é essa mudança que promove. Tá? Então, um material bom, é um material que já está aí sendo veiculado em alguns países, né, hoje do mundo, e também a nível Brasil. Tá? E a gente tem recebido muitos e-mails daquilo que Deus tem feito através dessa literatura, que não é somente um conhecimento humano, mas principalmente algo que está registrado na palavra de Deus. Claro. Pastor, dentro da temática da nossa entrevista, a questão do ato extremo. Nós sabemos que o policial recebe uma carga de violência, ele está exposto a uma carga de violência e muitas vezes está ali dentro de uma viatura. Se for uma viatura especializada, tem 4 pessoas, 4 policiais, geralmente 4 policiais, uma viatura especializada, uma viatura de rota, uma viatura de rotam, uma viatura do BOP, 4 pessoas, 4 indivíduos, sofrendo, sendo expostos à violência, sendo muitas vezes julgados antecipadamente pela sociedade, e essa carga toda emocional fervilhando na cabeça desse policial pode gerar o quê? O ato extremo. Como que o policial, claro, através da ação sobrenatural de Deus, como esse policial pode enfrentar a questão, não só o policial, mas enfim, esse trabalhador da segurança pública? É interessante que a gente, quando estuda, né, e isso até a nível acadêmico, né, que nós estamos muito próximos, quando a gente estuda a questão do suicídio, a gente tem que entender que o suicídio ele é uma sobrecarga, mas também é uma válvula de escape do sofrimento. O ser humano ele procura, né, de todas as formas fugir do sofrimento, dessas pressões psíquicas, dessas demandas que vêm sobre ele, e que de uma certa forma ele não está suportando. O suicídio é essa válvula de escape, de cessar aquele sofrimento. E quando a gente lida e a gente observa a questão da profissão que vocês exercem de policial, a demanda é 3 vezes, 4 vezes maior. Por quê? Porque além de estar exposto a essa violência, né? Está exposto a lidando com essa violência 24 horas praticamente, ele lida com os próprios sentimentos. Sim. Então, essa questão ela é muito delicada, por quê? Porque, de uma certa forma, o policial, esse profissional, né, ele tem o seu papel de defender a sociedade, e inclusive a sociedade não compreende isso.
a sociedade o julga, como você mesmo bem colocou. Então o policial, ele vem com essa carga, ele tem uma carga familiar, ele tem problema porque ele é um cidadão também comum, não é? Ele tem uma questão de demandas familiar e ele nem sempre está sabendo lidar com isso. Então, o que é que vai acontecer? Então esse indivíduo, ele silencia. Ele, de uma certa forma, ele é solitário, não é? Ele é solitário. E uma vez que ele não abre o seu coração para o que está acontecendo, e principalmente não procura um auxílio de um profissional, no caso a gente, como psicólogo, como psicanalista, então ele se fecha e isso vai, que nós chamamos de camadas sobre camadas. Ele vai sofrendo acidentes traumáticos, isso no dia a dia, isso no seio familiar, no seio relacional, e ele não trata. E uma vez não tratando, chega uma hora que a sua própria mente não aguenta, não é? O seu mundo psicológico explode. E pode desencadear não somente uma violência contra ele mesmo, que seria o suicídio, como uma violência com outros, aqueles que estão no seu raio de ação. Então é um assunto muito sério que precisa ser tratado, que precisa ser vasculhado. E o policial em si precisa compreender isso, que ele precisa abrir o coração dele, ele precisa falar que está sofrendo. Pastor, dentro disso que o senhor está falando, falar do que está sofrendo. Eu vi uma literatura falando sobre a questão da sociedade. 2 policiais, ou 4 policiais, ou 3 policiais dentro de uma viatura é uma sociedade. Exatamente. Como que o policial pode, assim, a gente sabe que problemas da alma não se resolvem da noite para o dia. Isso. Mas dentro do que o senhor falou, dessa questão de uma válvula de escape, como o policial que está ali do lado observou aquele colega, o colega está um pouco estressado, ou está calado demais, ou está nervoso demais, ou ele está dando sinais. Como ele pode se comportar para ajudar o companheiro? É interessante, eu não conheço bem, né, o mecanismo de trabalho de vocês. Eu não sei se geralmente essas rondas elas são feitas sempre com aqueles 4. Sim, né? Sim. Geralmente são 4. Sim. Então você percebe, aproveitando esse teu gancho, você percebe que se eu trabalho contigo, eu de uma certa forma te conheço. Claro. A gente está talvez mais junto do que com a nossa própria família. É verdade. E esses vínculos, eles são existentes, eles existem. Então, se eu tenho um vínculo contigo e a gente está trabalhando juntos, é perceptível, eu conversando contigo, algumas mudanças. Eu não tenho como te esconder que eu estou mal. Por mais que eu seja profissional e nós estamos atuando aqui, mas chega uma hora que você percebe que eu não estou bem. E essa percepção, ela é interessante, por quê? Porque nós estamos aqui para nos resguardarmos uns aos outros. Nós somos amigos, além de fazer parte de uma mesma corporação. Então, se eu percebi que você não está bem, e isso é perceber, eu dou indícios que eles não estão bem, então eu tenho que procurar conversar contigo. Eu tenho que procurar um superior, eu tenho que falar, olha, fulano tal não está bem. Né? Por mais que isso seja gritante para mim, mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu socorro, eu tenho que socorrer, eu tenho que estender as mãos a você. Ainda que você inconscientemente não queira ou esteja se resguardando ou se isolando, mas eu percebo. É aí que entra esse grau de amizade. Olha, vamos conversar, nós precisamos conversar. Até uma fala, mesmo que você não seja da área, mas até uma fala, quando você se torna escuto para que o outro fale, isso já vai atenuando, já vai melhorando essa questão. A gente fala, né, claro, a gente está falando aqui do ponto de vista do policial militar, mas do policial federal, que está dentro de um aeroporto, do policial civil, que está dentro de uma delegacia, do agente prisional, profissional de segurança pública. Na verdade é o profissional de segurança pública no Brasil ainda não tem uma política pública, não há, pasme, não há, pastor, uma política pública voltada para atender o profissional da segurança pública. Essas demandas. Como, na visão do senhor, de profissional da área, das doenças da alma, das doenças do eu, da existência da pessoa, como que a instituição, seja ela policial militar, policial civil, polícia federal, como a instituição poderia amenizar a dor desse profissional? É interessante que nós que somos acadêmicos, né, na área de psicologia, existem, né, o efeito grupal
que esse efeito grupal ele deveria ser amenizado através de palestras. Não é? Isso não esporadicamente, mas pelo menos uma vez por mês, a corporação poderia promover, não é? Uma palestra acerca disso. Porque é o seguinte, o grande inimigo do homem é o desconhecimento. Claro. De repente eu tenho uma situação, estou vivenciando uma situação como essa, mas eu não tenho um conhecimento do como me tratar. E na maioria das vezes a gente não tem. O policial não tem, então ele vai sofrendo só. Quando a corporação ela promove isto, palestra nesta área, palestra com temáticas diferenciadas, do como o policial pode lidar com isso, no seio familiar e também no seio social e no seio profissional. Então essas palestras vão abrir. Depois, obviamente, se faz necessário, ao sair desse grupo, para fazer momentos momentos particular do profissional com esse policial, onde existe essa empatia, essa confiança do policial se abrir. Olha, está acontecendo isso comigo, isso, e você não sabe a importância disso e o resgate que isso é. Melhora a corporação, melhora o profissional, melhora a família dele. O profissional vai trabalhar sabendo como lidar com as demandas que está vindo com uma sobrecarga e está atrapalhando, e você não sabe como isso é importante. Claro, a importância o pontapé inicial da instituição, como o senhor falou, né? A instituição promover a instituição. Mas interessante é que se promove isso muitas vezes a título de penalidade. A instituição muitas vezes não sabe apresentar aquela situação. Olha, você vai para um lugar para ouvir um profissional, aí retira o policial ou da escala ou coloca ele numa escala extra, que ele vai receber aquilo como uma punição. Uma punição. É interessante, né, que Skinner, que ele é da linha comportamental, ele, Pavlov, enfim, ele fala muito a respeito da esquiva, que é a fuga. Não é? Quando o indivíduo percebe que isto é para uma punição, a tendência é fugir. A tendência é fugir. E ele foge isso aí emocionalmente, porque ele é até obrigado a ir. E ele vai e se fecha. Então aquele tipo de palestra para ele não serve de nada. Então a gente precisa mudar a questão da mentalidade, que não é uma questão de punição, não é? Se é necessário, se faz 2, 3 palestras visando as escalas. Tu estás hoje de folga, então vamos fazer com essa turma que está de folga. Que ele venha para ouvir essa palestra e que se tenha um profissional de uma área comportamental, de uma área sistêmica, enfim, para que aquele profissional da segurança, ele entenda que aquilo não é uma punição, mas aquilo é para o seu bem-estar. Um tratamento. É um tratamento. E precisa. E depois daquilo ali, é lógico, é óbvio que ele vai ter uma oportunidade de procurar, e até um desejo maior de procurar um profissional, porque aquilo fez bem para ele. E ele vai precisar falar das minúcias, da particularidade dele, da individualidade, que nós chamamos disso de momento intra, ele com ele, depois o momento intra, ele com o terapeuta. E isso aí vai ser fantástico, rapaz. Como vai melhorar? Pastor Dálio, dentro dessa situação, dentro da questão de ouvir, existe passos. Como eu posso me comportar para ouvir um colega? O colega chega e fala assim, rapaz, a minha vida não está um bagaço. Está isso, está aquilo outro. O que eu, como ouvinte, posso fazer para ajudar aquele colega? Existe algum roteiro a seguir? Existe alguma técnica para aprender a ouvir? Essa questão de ser ouvido não é fácil. Né? Não é fácil. Porque você imagina o seguinte, eu também estou numa situação, posso estar numa situação semelhante, e você vem conversar comigo. Então imagina a qualidade desse ouvir. Então de repente eu não quero nem ouvir. Então é importante que essa pessoa que precisa, esse profissional que precisa, ele procure uma pessoa no seu círculo mesmo de amizade que saiba ouvir. Não é que vá resolver, porque eu preciso de um profissional para resolver essas demandas. Mas quando eu tenho um grau de amizade com você, e eu sei que você me escuta, que você me ouve, só o falar já abre uma porta imensa para que eu me cure daquele mal que está me afetando. Então a questão é ter boa vontade para ser ouvido. Para ser ouvido. Entendeu? Ter boa vontade de falar e sabendo que você que está no outro lado vai me ouvir. Eu que estou recebendo essa sua fala, ter boa vontade de ouvir. Ainda que eu não saiba como resolver,
mas só o fato da boa vontade de ouvir vai te melhorar. Claro. O senhor falou das camadas, né? Vem um pouco de violência, pá. Vem mais um pouco de violência, pá. E aquilo vai se acumulando. Na realidade, acidentes traumáticos, eles acontecem desde a nossa infância. A gente já nasce com um acidente traumático. A própria sociedade, aquilo que a gente vê, aquilo que vem no nosso campo visual, uma cena de agressão, a gente está na fila do banco e a gente vê quando o funcionário é agressivo com o cliente, ou o cliente é agressivo com o funcionário, tudo isso é um acidente traumático, isso mexe com a gente. E aquilo vai para o nosso inconsciente e aquilo pode vir com uma carga terrível, com desânimo, ou até mesmo nas nossas ações. Está entendendo? Sim. Por quê? Porque a gente tem que entender que nós estamos em uma sociedade que é uma sociedade violenta. Nós somos violentados, essa é a palavra, nós somos violentados a todo instante. A gente é violentado, aviltado em tantas coisas, com a carestia, com o custo, com a violência urbana, também com a violência social, com o descaso político. Tudo isso são acidentes traumáticos. Agora você imagina, o policial está recebendo tudo isso. E ele não pode fazer nada, ele se torna impotente diante disto. Sim, e ele vai para a rua para conviver com uma violência ainda mais gritante. Então você imagina, cara, isso na cabeça de alguém que não está sendo constantemente cuidado. Porque o treinamento do profissional não é só aquilo não, o treinamento de defesa, de saber atirar, não é isso só. Eu tenho alguns parentes que são militares, trabalhei muito tempo dentro de corporações militares do Exército, né, como profissional. Então o que acontece? A gente vê que não é só uma violência ou um treinamento de saber atirar, de saber se defender, de saber defender o outro, mas precisa aprender emocionalmente a se defender e colocar para fora de uma maneira sadia aquilo que está me prejudicando. Aprender a se defender emocionalmente. Eu gostei disso, eu gostei de explorar isso. Pastor, como eu posso então me defender emocionalmente? Como que eu vou, que ferramentas que eu tenho à minha disposição, eu, trabalhador da segurança pública, e você, cidadão, que está vendo esse vídeo, como a pessoa se defende, então, emocionalmente, se defendendo não do ponto de vista de criar barreiras, mas do ponto de vista de se proteger para ser um cidadão melhor, para ser um profissional melhor? É interessante essa pergunta, e existe um teórico chamado Moreno, e Moreno ele é o criador do psicodrama, né? E Moreno faz uma coisa interessante, uma coisa até meia maluca, né, diante da questão da época, porque Moreno ele percebia, né, uma pessoa que tinha um temperamento muito forte, ele percebia, porque ele ficava na praça, chamava as pessoas para fazer encenações, e ele percebia isso, com uma pessoa que tem um temperamento muito forte, e às vezes pegava um papel de fazer o bonzinho. Era bravo, mas fazia um papel de bonzinho. E Moreno chamava o cara e dizia, falou o seguinte, ao invés de você fazer um papel de bonzinho, faz um papel de bravo. Que ele já era. Que ele já era. E quando ele começava a encenar, ele começava a se auto-enxergar. Caramba, eu sou bravo, eu preciso melhorar. Então uma defesa emocional, uma preparação para se curar emocionalmente, primeiro é você assumir quem você é. Claro. Porque quando eu assumo aquilo que eu preciso melhorar, percebe que isso não é uma fuga? É um enfrentamento. É um enfrentamento. A melhor defesa emocional é você fazer o enfrentamento. Porque tem coisas que acontecem que começam a machucar o teu mundo psicológico. E a maioria das pessoas, eles fazem uma fuga, mecanismo de defesa. Freud fala muito sobre isso. Tu jogar aquilo que te incomoda lá para o inconsciente, porque te incomoda. Mas as pessoas precisam enfrentar aquilo que incomoda. Ainda que machuque, mas eu preciso enfrentar. Tem coisas que estão me machucando, então eu vou enfrentar, porque é nesse enfrentamento que eu recebo cura. E eu vou me preparando para, não é uma defesa, mas é um enfrentamento que gera uma preparação para você enfrentar esse mundo psicológico. É o enfrentamento do meu eu como eu sou. Exatamente. Eu preciso encarar a minha realidade. Eu sou nervoso. Exatamente. Ou sou passivo demais. Exatamente. Então eu tenho que enfrentar do jeito que eu sou. E quando eu faço isso, eu começo a me enxergar e eu começo a perceber que existem áreas na minha vida que eu preciso melhorar. Se eu não conseguir sozinho, eu procuro um profissional, tem terapias para isso.
Claro. Mas o mais importante em tudo isso é você se conhecer. Eu me conheço. Se você perguntar quem é você, Dário? Não, eu sou Dário Versosa, que mora em tal lugar, em Caldas Novas, CPF, identidade, sou psicólogo, assim. Não, mas não é isso. É você vasculhar a sua interioridade e dizer assim, eu sou assim. Aí você imagina, quando eu me descubro que eu sou assim, eu vou me policiar, eu vou melhorar características que precisam ser melhoradas, e tudo isso melhora, meu trabalho melhora, meus relacionamentos pessoais melhoram, meus relacionamentos conjugais, familiares, e por aí vai. O policial, ele vive nessa constante, nesse turbilhão, tudo é rápido. O serviço é rápido, a ocorrência é rápida. Outro dia eu estava até vendo uma questão, houve uma troca de tiros e os policiais foram recebidos a bala e começaram os julgamentos porque uma testemunha foi pega como praticamente um escudo humano. E aí as pessoas começam, poxa, o policial chegou e já foi atirando, as pessoas não entendem que as coisas são rápidas demais. Rápidas demais. E aí aquele cidadão, aquele policial, aquele ser humano que teve contra si desferido tiros contra ele, precisa enfrentar aquela situação, porque ele tem a vida daquela pessoa que talvez ele nem saiba que estava viva naquele momento, ou se não estava viva naquele momento. Mas aí vem uma outra coisa. Dentro de toda essa carga de violência, não conseguiu resolver o problema, os bandidos escaparam, a vítima infelizmente morreu, o sentimento de culpa. Como esse profissional lida com isso? Como é que ele vai lidar com essa questão de sentimento de culpa? Ele encarando que aquilo que ele fez correto. Foi o máximo. Foi o máximo que ele pôde fazer. O policial, aliás, qualquer outro profissional, inclusive mais contundente, o policial, ele tem que entender que é o seguinte, que ele está diante de uma demanda, de uma situação, que ele pode resolver e pode não resolver. Sim. Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com os meus limites, eu tenho que aprender a lidar com os meus limites. É óbvio. O que é que ele quer? Ele quer que toda ocorrência seja legal e que seja resolvida. Esse é o papel do policial. Ele incorporou esse papel. Só que ele tem que entender que nem sempre as coisas saem como ele quer. É quase uma máxima da perfeição. É uma máxima da perfeição e ninguém é perfeito. Sim. Como é que eu lido com esse sentimento de culpa? Eu lido com esse sentimento de culpa da seguinte maneira, com a consciência do que eu fiz foi o certo. Sim. E o certo, não para uma sociedade, mas o certo naquele momento. Naquele contexto. Naquele contexto. Isso é interessante. Isso é. Então, se eu sei que eu agi certo dentro daquele contexto, eu tenho que fazer o que nós falamos na psicologia, que é uma verdade para mim mesmo. Sim. Quando aquele sentimento de culpa, porque você vai sair da cena. E aquela cena, ela se retrata como um turbilhão na tua mente. Sim, sim. E você vai se deitar e aquela cena vai vir, e ela vai vir potencializada. Então você cria verdades para você e diz assim, não, eu agi como eu deveria ter agido e eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. Sim. Mas a situação não saiu como eu quis e como a sociedade esperava, isso aqui não é uma culpa minha. Sim. É uma culpa da circunstância. Sim. Mas eu agi. E é interessante também rever situações que deu certo. Claro. Não é? É verdade. E isso são verdades que estão aqui que eu tenho que alimentar as minhas emoções com ela. Semana passada houve uma ocorrência e foi positiva. Claro. Então legal. Então você pega uma situação para balancear, aí o sentimento de culpa ele vai perdendo força. Claro. Né? E uma vez perdendo força, o policial está apto a sair novamente. Porque esse sentimento de culpa ou qualquer outro sentimento negativo dentro daquele ser humano vai ser um caminho de pólvora para estourar o ato extremo. Exatamente. E isso é tão perigoso porque ele pode sair para uma segunda ocorrência não querendo fazer apenas o trabalho dele, mas querendo dar uma resposta para uma sociedade. Gente, a sociedade é muito cruel. Verdade. A sociedade é muito cruel. Ela estigmatiza
uma ação e diz assim, o policial, a polícia teve culpa. E a gente vê isso nas reportagens. A mídia, gente, é muito covarde às vezes. E às vezes eu fico olhando, meu Deus, aquele cidadão, aquele indivíduo que está por dentro daquela farda é um ser humano. Claro. Por trás do distintivo. Por trás do distintivo é um ser humano. É um ser humano que tem as suas fragilidades, que tem os seus medos, que tem as suas limitações. E se a gente não compreender isso, a gente está arrebentando. Somos nós que estamos arrebentando a corporação. Claro, claro. É engraçado que o policial trata das mazelas da sociedade, lida diretamente com um público sempre em crise. Sempre num momento crítico. E muitas vezes esse policial, ele não é, como o senhor disse, ele não é valorizado. Ele não é valorizado. Todo mundo é cruel, a mídia é cruel, até a vítima que foi assistida, aquela pessoa que foi assistida é cruel sobre a atuação daquele policial. Nós estamos vendo aí o Rio de Janeiro, a mídia tentando culpar os policiais pela morte de uma criança. Olha, fique você na frente de um fuzil e infelizmente uma pessoa estava naquela linha de fogo e era uma criança. Claro que nenhum policial sai da academia com o pensamento de matar crianças. Não, lógico. E inclusive o seguinte, eu tenho que entender o seguinte, quantas crianças foram salvas? Claro. Por que a gente não repete isso, não refrisa isso? Eu estive agora ministrando no Rio de Janeiro, né, em um encontro de casais, e eu estava conversando com alguns das palestras que são policiais. E você não faz ideia a indignação dele, não com os seus superiores, mas a indignação contra essa própria fragilidade que eles enfrentam. Tá entendendo? Isso arrebenta. Então, é importante que o policial, está nos assistindo agora, essa turma vai nos assistir, que eles tenham em mente o seguinte: primeiro, que ele é uma pessoa. Nunca se coloque como não sendo uma pessoa, como uma super pessoa, um super-homem. Um Capitão América, um Capitão Nascimento. Não, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Se coloque como sendo uma pessoa que tem as suas limitações, que procura, tanto é que você é militar, porque se você não amasse, você não seria. Sim. Não é? Você ama a sua profissão, aquilo que você faz, aquilo que você foi chamado, você se prepara bem para isso, mas tenha em mente, você é limitado, cara. Você não é perfeito. A situação que você agiu foi uma situação que te comandou a agir daquela forma. Então não fica se culpando, faz o teu trabalho melhor, limpa, é aquilo que é deletar, procura passar o final do dia. E eu quero até trazer isso aqui à tona. Traz no final do dia uma reflexão, pega uma Bíblia, independente do teu credo religioso, pega uma Bíblia, lê um salmo, faz a tua oração: Senhor, obrigado por esse dia, que não deixa nada, me ajuda a trabalhar na minha próxima, né, na minha próxima ocorrência, no próximo plantão, me ajuda a ser companheiro, porque vocês estão em 4 ali, tá um para defender o outro. Claro. Tá entendendo? É um para defender o outro, esse grau de amizade, e para defender a sociedade. E a gente quer que vocês estejam legais. A sociedade, para a gente tentar finalizar, e assim, eu não posso. Talvez o termo entrevista seja complicado, porque é um bate-papo muito bom, e vai uma coisa puxa a outra. Mas enfim, e a sociedade, como essa sociedade pode mudar a sua visão? Porque hoje eu criei um termo que é a romantização do crime e a demonização da polícia. A romantização do crime é: quantas vezes você assiste um filme torcendo para o policial matar o bandido, roubar o banco, para que tudo dê certo para o bandido. É verdade. Porque o enredo do filme te contou uma história de que aquele cara é um coitadinho e que ele precisa se dar bem. Aí ele infringe a lei, ele mata pessoas, ele comete crimes. E aí ao mesmo tempo você tem a demonização da polícia. Toda a ação da polícia está errada. Todo dia nós vemos esses pseudo-especialistas em segurança pública nos jornais dizendo: o policial errou, o policial foi agressivo, o policial foi isso, foi aquilo. E aí a sociedade, pastor Dário Versosa, a sociedade é bombardeada com essa romantização do crime, demonização da polícia. Como que a sociedade pode ser trabalhada para melhorar o que ela vê em relação à polícia? É interessante que Kant, né, que é um filósofo, e quando a gente fala de crítica, a gente fala na linha kantiana de crítica da razão.
E Kant ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer que a crítica é nada mais é do que uma análise. Claro. Que é criticar? É tu pegar os elementos do plano discursivo, não é, e fazer uma análise, é mentalmente levar para um laboratório e ver, não é, pesar na balança os fatos. Eu tenho um fato em mãos, eu vou pesar. E aí entra todo o contexto, né, daquilo que está acontecendo. Quando terminar aquilo ali, eu vou ter uma opinião crítica, que eu vou dar uma opinião em relação a isso. 90% das vezes isso não acontece em relação à sociedade com a sua visão da polícia. Ela simplesmente enxerga, aliás, passa uma cena, ou ela vê uma cena que está sendo passada, e sabe Deus como está sendo passada. Ninguém nunca conversou com um policial para dizer o que aconteceu. Fala para mim. Sim. Mas se faz uma leitura da cena, né, e passa isso para a mídia. A sociedade que está no outro lado recebe aquilo, não faz uma análise, que é essa crítica, e estigmatiza. Tá vendo? Por que o senhor não gosta de polícia? E estigmatiza. Sim. Aí já vem uma composição humana. O ser humano é interessante. O ser humano não gosta de ficar ao lado de quem é fraco. Interessante. Não gosta. Você procura os seus heróis. Claro. E a mídia, quando coloca esses filmes, quem é o herói? É o bandido, cara. Bandido. Não é o policial. É verdade. Então a gente viciou a mídia, né? Hollywood viciou a sociedade a enxergar o policial como um mal. O elemento desviado é o herói. É o herói. O elemento que deturpa, o elemento que rouba, o elemento que arrebenta, ele é um herói. Então você torce pelo herói. Então quando passa isso aí na mídia, eu fico olhando, caramba, olha o papel de uma rede televisiva, olha o que ele está fazendo. Isso prejudica, cara, prejudica o trabalho, prejudica, enfim, porque a sociedade se omite, não é? A sociedade não mostra a cara para mostrar o que aconteceu. Busca um culpado e isso arrebenta. Então, a minha opinião para a sociedade é: aprenda, faça uma análise. Não tenha uma opinião porque fulano de tal está falando, ou porque alguém está lá no outro lado da televisão e está dando uma notícia. Senta, cara, vai ver o que está acontecendo. Claro. Procura averiguar. Claro. Tá, procura. Se você não quer se dar esse trabalho, então não critique. Não dê a sua opinião, porque isso divulga. Isso espalha-se. Verdade. Pastor Dário Versosa, muito obrigado pela presença do senhor no nosso canal. E eu sei que esse tema é um tema para a gente conversar. Isso aqui teremos muito semana, tempo, né? Semanas. Mas enfim, para você que está assistindo essa entrevista, fique atento aos materiais que nós te apresentamos aí, o DVD e o livro. Vou repetir, o senhor me dá licença de repetir? Isso, fica à vontade. Quando Jesus está em minha casa, DVD do pastor Dário Versosa. Você vai encontrar aí na descrição do vídeo o e-mail do pastor Dário. Esse homem de Deus, esse profissional da alma humana, né? Da área da saúde. Da área da saúde humana. E você vai saber como adquirir. Quando o casamento entra em crise, uma coisa tremenda, né? Para você que é policial e se está vivendo um momento de crise, aí já não no trabalho, né? Já no relacionamento. Casamento feliz sim, perfeito não. Pastor Dário, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado no nosso canal. Né, e a gente queria deixar essa mensagem, né, que a gente entenda: o policial, antes de ser um policial, é um ser humano. Claro, é verdade. Ok? E o policial se enxergue como um ser humano. Ser humano capacitado, treinado, mas não deixa de ser um ser humano. E uma vez tendo essa consciência que nós somos ser humano, nós precisamos procurar ajuda quando necessário. Verdade. Quero mandar um abraço aqui para alguns amigos que já estiveram no nosso canal, né? E que Deus abençoe a vida dessas pessoas que já contribuíram com o nosso canal Amigo Policial. Gostaria de citar a última entrevista que nós tivemos com um deputado federal, Subtenente Gonzaga, falando sobre ciclo completo. Uma entrevista também que nós fizemos com o doutor Nonato Rodrigues, médico especialista em distúrbios do sono, neurologista. Uma entrevista fantástica. Então, fica o nosso obrigado, curta o nosso vídeo, dê um joinha e até a próxima.